Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a meditação, na sequência, agora é o capítulo 22 do volume 1. Luísa é forçada a ficar na cama por muitos períodos de tempo. A impossibilidade de comer é acentuada. O confessor é chamado pela primeira vez, que a liberta do estado de petrificação. Depois que passei algum tempo nesse estado, subindo as escadas, ou seja, cerca de 6 ou 7 meses, o sofrimento aumentou muito, tanto que fui forçada a ficar na cama continuamente. Muitas vezes, o estado de perda de consciência era multiplicado, o que eu quase não tinha nenhuma hora livre. Fui reduzida a um estado de extrema fraqueza. Minha boca se contraiu para não poder abrir. Por algum tempo estava livre, pude até tomar algumas gotas de bebida, mesmo que pudesse. Tive que recolocá-la por vômitos constantes, que eu sempre sofria. Depois eu fiquei cerca de 18 dias nesse estado contínuo. Eles trouxeram um confessor para que me confessasse. Quando o confessor chegou, ele me encontrou naquele estado de falta de consciência. Quando voltei, ele me perguntou o que eu tinha. Eu disse a ele apenas o mínimo, mantendo o resto em silêncio, e desde então, as torturas dos demônios e as visitas de Nosso Senhor continuaram. Portanto, eu disse a ele, Padre, é o demônio. E ele me disse, não tenha medo, que não seja o diabo, e se for ele, o Padre te libertará. Assim, me dando obediência e me marcando com a cruz e me ajudando a soltar meus braços, porque senti meu corpo inteiro se transformar em pedra, como se tivesse se tornado uma peça inteira. Ele conseguiu devolver-me o movimento em meus braços e me fazer abrir a boca, antes de me tornar imóvel para tudo. Eu atribuí isso à santidade do meu confessor, que realmente era um santo sacerdote. Eu o toquei quase por um milagre, tanto que disse a mim mesma, veja, eu estava realmente preparada para morrer. Pois, na realidade, me senti tão mal que se eu tivesse durado nesse estado, acredito que teria deixado a vida. Então, depois que o confessor foi embora e eu fiquei livre, voltei ao estado anterior e aconteceu o que eu passei quando há semanas, 15 dias e até meses em que fiquei surpresa com esse estado. Enquanto isso, durante o dia, sozinha consegui me libertar. Quando eu sempre me surpreendia tantas vezes, como disse acima, a família chamava o confessor. Tanto mais como eles, os familiares, viram a primeira vez que eu estive livre. Todos acreditaram que eu não precisava mais voltar àquele estado. E em vez disso, fui à igreja e retornei ao estado anterior. Então eles chamaram o confessor e eu fiquei livre. Mas nunca me ocorreu que em tal estado era o padre necessário para me libertar, ou que minha doença fosse algo extraordinário. É verdade que quando perdi os sentidos, vi Jesus Cristo, mas isso eu atribuí à bondade de Nosso Senhor e disse a mim mesma, veja quão bom é o Senhor para mim, que neste estado de sofrimento Ele vem para me dar força. Caso contrário, como eu poderia sustentar? Quem me daria força? É verdade que quando um estado desse tipo acontecia comigo, de manhã, em comunhão, Jesus dizia isso para mim, e nesse mesmo estado os sofrimentos dele vinham até mim. Mas não prestei atenção a nada, apenas pensando às vezes em dizer ao confessor que me consideraria a alma mais soberba que existia no mundo, se eu ousasse falar sobre essas coisas de ver Jesus Cristo. E sentia tanta vergonha que era impossível dizer algo àquele confessor, por mais bom e santo que ele fosse. Então a gente plenamente percebe, nesse momento da vida de Luísa, o quanto ela estava realmente confusa.
Jesus não esclarecia, mesmo aparecendo para ela, Jesus não esclarecia a mente dela, a consciência dela, né? Dela assumir essa realidade que ele contava para ela, para as outras pessoas. Ela vivia dividida, né? Dava para se ver que ela estava dividida entre toda a situação externa dela com a situação interna dela. Ela separava claramente, né? E sempre tinha uma certa dúvida se era realmente Jesus que estava com ela, se ela era realmente uma pessoa abençoada ou não. Né? Um claro fato foi entender que ela falou para o padre: é o demônio. Já pensou? Jesus fazendo um trabalho com você tão maravilhoso, você se aproximando tanto de Jesus, ele aparecendo para você e você falar que tudo isso que está acontecendo é o demônio, e ela falar isso diretamente para o padre. O que o padre iria pensar? Mas só que Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que não permitiu, né? Que o padre, muitos pensaram sim que era alguma coisa relacionada a demônios. Mas graças a Deus que a maioria dos padres, eles foram orientados pela ação do Espírito Santo e de Jesus propriamente, para poder, né, começarem a ajudar Luísa. E foi muito de sofrimento. Eu, assim, na caminhada do primeiro volume, eu falei com Jesus que os meus áudios, que eu estava achando que meus áudios estavam muito na vontade humana, né? Que não... Eu reclamo muito com Jesus também. Eu falo muito para Jesus: Senhor, eu acho que esses áudios que eu estou fazendo do volume 1, né? Eu estou me justificando demais, estou me defendendo demais. Estou muito na confusão, né? Da mesma coisa que a Luísa está passando, né? De ficar tendo uma certeza interior muito grande de que o Senhor está comigo e, ao mesmo tempo, diante das pessoas externas para quem eu estou falando, eu tenho essa necessidade, Jesus, de mostrar para elas que eu sou, né? Que eu sou humana, que eu sou fraca, que eu sou pobre, que eu sou miserável. E uma justificativa constante, né? De dizer para as pessoas que é um caminho que eu estou fazendo, que eu não sou perfeita, né? Para as pessoas, né, terem misericórdia de mim. Eu não sei qual é a intenção minha nesse momento, mas eu estou vendo que a Luísa está na mesma situação que eu, né? Então, assim, tudo que está acontecendo à medida que eu estou lendo, eu estou percebendo, né? Que, assim, a gente, quando vai falar de uma coisa, a gente sempre fala de nós, né? Eu sempre falo de mim. Na meditação, sempre eu trago para a minha vida. E é isso que mais Jesus ama. Tanto que quando eu atendo as pessoas, nos atendimentos que Jesus permite que eu faça, né, que venham até mim né, pedindo ajuda para entender toda a divina vontade, o que Jesus quer delas e tudo mais, esse processo, que é isso que é o meu trabalho oficialmente, né, é justamente ajudar as pessoas a encontrar a divina vontade dentro de si, né, Jesus falando com elas o que elas querem, o que querem delas. E essa jornada de ler o livro do céu totalmente diferenciado de qualquer outra forma de leitura, né? Você colocar diretamente a sua meditação baseada na sua vida, baseada no que você está vivendo. E quando eu ouço as pessoas virem fazer as suas reflexões e mandam para mim, o olhar de Jesus que está dentro de mim, que é muito claro isso, eu não tenho dúvida de que Jesus, os olhos dele são os meus olhos, o meu ouvido, nesses momentos, é o ouvido de Jesus, e o julgamento que é feito referente a esse conteúdo que a pessoa escreve para mim, claramente Jesus demonstra dentro de mim a visão, né? Ele vendo dentro de mim, ele lendo o conteúdo dentro de mim, né? Daquela pessoa. E ele, na hora, ele sorri quando a pessoa fala dela mesma. Quando ela está meditando e falando dela mesma. Jesus ama isso, gente. Eu sei o que Jesus gosta, sabe? Eu sei muito o que Jesus gosta, muito mesmo. Eu e ele somos uma só pessoa. Não tenho dúvida disso. Sabe? Não tenho dúvida. Então, assim, no meu interior, a mesma coisa que a Luísa é. Ela está vivendo plenamente um relacionamento com Jesus
E ela sabe exatamente como Jesus pensa dela, o que Jesus pensa dessa situação. Mas só que ela separa. Ela separa. Porque ela não vai poder falar para as pessoas, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Porque as pessoas não estão vendo que tá tudo... as pessoas estão olhando para ela, estão vendo que não está nada bem. As pessoas que estão ao redor de Luísa, a família de Luísa, o padre, os médicos estão vendo claramente que ela não está bem. Ela não está conseguindo comer. Mas ela, dentro dela, nesse momento que ela está com Jesus, ela vê a paz, ela sente a paz, ela está super bem. Sofre sim, mas é um sofrimento das dores de Jesus, né? Mas Jesus pega e faz aparecer tudo para fora, né? Tudo esse sofrimento demonstra-se para o lado de fora, para as pessoas. E as pessoas olham e não veem nada de bom, só veem coisa errada, só veem confusão. A mesma coisa acontece na minha missão. As pessoas, se elas forem olhar, né? Elas estão vendo confusão, só confusão, né? Qualquer pessoa que lê o livro do céu e que faz uma análise hierárquica em cima do conteúdo, lê com os olhos somente de olhar a vida de Luísa, não de meditar, né? E a meditação dessa pessoa é só baseada no básico do que a Luísa está falando, só vai ler né, praticamente, só vai ler o que a Luísa está falando, mas nada, porque a maioria que eu acompanho, os canais que eu acompanho até internacionais, só leem o livro do céu, não falam nada, né? Então as pessoas vão olhar e falar assim, Aline, essa menina tá lendo o livro do céu e ela tá colocando uma interpretação totalmente nada a ver, tudo errado, né? E Jesus mostra muito para mim o que as pessoas pensam e as formas que podem pensar, os meios que as pessoas podem pensar. E aí quando Jesus permite essas coisas para mim, porque não é eu que busco isso, não é eu que fico, eu tento fazer que não seja eu, né? Porque eu ignoro muito meus pensamentos, ignoro demais mesmo. Aí eu fico refletindo com Jesus tudo o que eu fiz, fazendo uma análise de uma análise de exame de consciência. E no exame de consciência, eu sinto claramente todas essas versões de visões que podem ser feitas através, né, do que eu estou fazendo no meu trabalho. As pessoas, como elas podem encarar o meu trabalho, né, de várias formas. E vejo as críticas também. E vejo e não confio em mim mesma. Sempre estou repassando cada ato que eu faço, repetindo cada ato e ofertando para Jesus as confusões, as ofensas, os erros, qualquer coisa, tudo para Jesus. Fico ofertando tudo para Jesus como parte do processo, do sofrimento que eu estou sofrendo, de estar desejando de todo o coração que as pessoas conheçam a divina vontade, façam esse processo de conhecimento da divina vontade, né? Façam esse processo todo interior também, de encontrar Jesus dentro delas, né? Saberem que elas são natureza humana, limitada, que Jesus é quem faz todo o trabalho sozinho na alma, que a gente só atrapalha, não ajuda em nada, muito pelo contrário, a gente não ajuda em nada, né? A gente só tem que ficar quietinho o máximo possível, se calar o máximo possível para deixar Jesus fazer, né? E nesse momento que a gente está se calando, a gente está ouvindo. E aí a gente ouve tudo que Jesus está falando para a gente, tudo que Ele está mostrando para a gente. E esse que Ele está mostrando para a gente tem que colocar para fora. Então Ele está mostrando muita coisa para mim, eu tenho que colocar tudo para fora, tudo para fora. Por quê? Porque qual é a minha missão aqui? Eu deixo muito claro, é ensinar as pessoas a meditar, é ensinar as pessoas a vencer a resistência da vontade humana, é ensinar as pessoas a evoluir e buscar Jesus, é ensinar as pessoas a encontrar Jesus dentro delas, a divina vontade, e ajudar as pessoas a viver nessa vida na divina vontade, né? Elas encontrar Jesus dentro delas, começar a ter essa intimidade com Jesus, que ela não mais se reconhece mais, porque ela não se ouve mais, ela não dá mais atenção para ela mesma e começa a dar atenção só para Jesus. Mas Jesus que se interage conosco é o humano, é o Jesus da humanidade de Jesus.
O Jesus que se interage conosco é muito o Jesus da humanidade. Ele fala para Luísa claramente, né? Eu vou sempre falar para você da minha humanidade. O que eu passei enquanto eu estava na Terra. Enquanto eu estava na Terra, eu sofri isso, sofri aquilo, a minha vida na Terra foi essa. Por quê? Por que ele fala só da humanidade dele? Porque a gente está imitando a vida humana de Jesus. A gente está sentindo com o coração humano de Jesus, né? E ele divino é quem vai fazer o trabalho todo em nós. Mas a nossa parte é viver a vida humana de Jesus. É buscar entender a vida humana. Por isso que a gente estuda a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. A gente fala aqui do Evangelho, a gente fala aqui, né, da Valtorta, a gente fala aqui da misticidade de Deus e tudo mais, né? Continuamente do livro do céu, que fala muito da humanidade de Jesus. E Jesus fala, eu sofria isso, eu passava por aquilo. E fala muito da humanidade dele no Santíssimo Sacramento do altar, na comunhão, na Eucaristia. O que ele está sofrendo hoje dentro do coração de cada pessoa na Eucaristia. Então ele fala muito desses sofrimentos. Os sofrimentos dele são tudo a vida humana dele, que ele viveu na Terra, né? A vida humana dele, o que ele está vivendo ainda na Terra. Ressuscitado também, que ele está ainda continuamente sendo ofertado ao Pai em memória, né, de suas dores para nos salvar, para poder aplacar a ira do Pai e da justiça divina. Então, a vida na divina vontade sempre vai se voltar claramente à vida da humanidade de Cristo, das dores de Cristo. E aí a gente vai vivendo essa vida humana de Jesus, ressuscitando continuamente, ressuscitando todos os dias. A gente sofre e ressuscita, a gente sofre e ressuscita, a gente sofre e ressuscita. A gente morre todos os dias na nossa vontade humana para ressuscitar em Cristo, como ele ressuscitava do seu sofrimento continuamente. A gente ajuda ele, né, ofertando o nosso sofrimento. A gente beija as feridas dele são regeneradas, ele fica protegido pelo muro de luz, porque nós estamos vivendo na divina vontade, né, fazendo a sua vontade em nossas vidas, de matar a nossa realidade humana, né, a nosso apego humano às pessoas. A gente está fazendo todo esse processo de não confiar no ser humano, não confiar nem em nós mesmos, confiar somente nele, amá-lo somente, né? E a gente, nesse processo todo que a gente está fazendo, a gente está sempre elevando-se, ascendendo-se à ressurreição. A ressurreição. E aí, a gente vive desse processo contínuo. Mas morrer, sofrer, paixão, morte e ressurreição. Né? Paixão, morte e ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. E eu fico toda hora narrando a minha paixão, minha morte e a ressurreição em Cristo Jesus. O tempo todo aqui eu estou narrando a minha paixão, a minha morte e a minha ressurreição. E a gente vivendo igualzinho Jesus Cristo. O tempo todo, sem parar, repetindo essa realidade. Sem parar, sem parar. Então, chegando ao contexto de Luísa aqui. Luísa é forçada a ficar na cama por períodos de tempo. A impossibilidade de comer é acentuada. O confessor é chamado pela primeira vez, que a liberta do estado de petrificação. Depois que passei algum tempo nesse estado, subindo escadas, né? Ela subindo escadas meio fraca, totalmente fraca, saindo do corpo continuamente, né? E desmaiando, já estava correndo um risco muito grande dela se quebrar toda uma hora, se ela perdesse a consciência no momento que ela estava subindo as escadas lá do sobrado da casa dela, que era um sobrado a casa dela, indo pro quarto em cima. Então, imagina, é muito complexo. Então, o sofrimento aumentou muito, tanto que ela foi forçada a ficar continuamente na cama. Muita fraqueza também. Muitas vezes o estado da perda de consciência era muito multiplicado, acontecia várias e várias vezes, o que eu quase não tinha uma hora livre. Então imagina esse estado de perda de consciência, Jesus chamando ela para ficar com ele o tempo todo, né? O tempo todo. E ela não tinha quase uma hora livre. Isso é a visão exterior da vida dela, tá? Misturada com a visão interior que ela vai falar do que acontece, né, nas visões que ela vê Jesus, nas conversas que ela tem com ele. Fui reduzida a um estado de extrema fraqueza. É o que eu falei. Quando ela sai do corpo continuamente, multiplicadamente, imagina
Não tenho mais força nenhuma no corpo, nada, nada. Tanto que a minha boca se contraiu para não poder mais abrir. Em algum tempo livre, porque ela não tinha água no corpo, né? Continuamente ela ficava petrificada, a água não tinha no corpo, não tinha. Então ela até pôde tomar algumas pequenas gotas de água, de bebida, mesmo que pudesse. E mesmo assim, até a água ela recolocava através de vômitos constantes. Então ela começou a vomitar tudo que ela comia, até a água. Até a água nada entrava mais para o corpo dela, por causa do estado de petrificação que ela continuamente ficava. Não dava para poder entrar nada mesmo, nenhum alimento, nem precisava, porque o alimento dela era fazer a vontade de Deus. Só isso que precisava, ela não precisava mais de comida material, né? Por ela nem viver mais no corpo, ela vivia mais na alma do que no corpo. Depois que fiquei cerca de 18 dias nesse estado contínuo, me trouxeram um confessor para que me confessasse. Então eles viram que era uma coisa assim, o médico não tinha mais explicação, tiveram que chamar o confessor porque começaram a pensar que era demônio, né? Quando o confessor chegou, ele me encontrou naquele estado de falta de consciência. Quando voltei, ele me perguntou o que eu tinha. Então, quando uma pessoa está possessa do demônio, às vezes ela fica também nesse estado constante de ficar, né, na cama, amarrada, né, calada, deitada, totalmente assim, né, tem toda uma visão que a gente vendo, a gente não vê um caso de possessão de verdade, mas a gente sabe, os livros, os filmes que a gente assistiu, a gente tem uma ideia de que não é muito diferente. A pessoa fica muito na cama amarrada, né? Fica muito fora de si, né? Então, eles poderiam muito bem, nesse estado da Luísa petrificada, dura na cama, um estado muito estranho, um cadáver, eles poderiam pensar claramente, os pais, a família, os médicos, né? Falando que não tinha mais o que fazer por ela, né? E que alguma coisa extraordinária estava acontecendo, que eles não sabiam responder, porque os médicos não tinham nenhuma resposta para esse evento que estava acontecendo. Era muito extraordinário, né? Então eles chamaram o confessor. É chamado, mas a visão ali, a necessidade do confessor não era para abençoar ela, não era para poder falar que lindo, que bonito. Não, o confessor estava indo ali por causa que eles estavam pensando claramente que era uma possessão diabólica. Tanto que ela mesma diz, olha aqui, eu disse a ele apenas o mínimo, mantendo o resto em silêncio. E desde então, as torturas dos demônios e as visitas de Nosso Senhor continuaram. Portanto, eu disse a ele, Padre, é o demônio. Ela disse, ela própria falou, Padre, é o demônio. Porque não tinha outra explicação para ela dar, mesmo se ela quisesse. Ela não ia poder falar nada, ela não tem coragem de falar que é Jesus. Porque não se mostra algo que dá para se entender se ela estivesse brilhando, se ela estivesse flutuando em êxtase, e o padre fosse lá vendo ela em êxtase, ia falar, nossa, é Jesus, isso aí é espiritual, é coisa linda, sobrenatural, ela está tendo uma experiência santa, não. Ela também estava numa situação parecida com o Padre Pio. O Padre Pio aparecia todo detonado durante a noite, apanhou, tudo quebrado, tomou muitas dores. Qualquer pessoa que via ele falava, que isso? O que está acontecendo? Né? O demônio é o demônio. Imagina que confusão que causava a situação do Padre Pio e a situação da Luísa igualmente. Então, por isso que o Padre Pio, né, ele tinha tanto essa intimidade com a Luísa, tinha essa identidade com a Luísa tão grande, porque ela era muito parecida com o que ele estava vivendo, né? Esse estado que ela estava vivendo era muito parecido com o estado que ele estava passando também. Ele não ficava petrificado, mas sofrer daquele jeito que ele sofria, apanhando horas e horas à noite do demônio, não era brincadeira. E isso causava uma confusão também aos olhos dos seus irmãos lá, né? Tem todo um estado espiritual muito poderoso que ninguém ainda tinha entendido. No começo ninguém entende, nem a própria pessoa entende o que está acontecendo. Então, ela fala que é o demônio. Aí você fala, nossa, Luísa, por que você falou que é o demônio? Que absurdo, é Jesus, Luísa. Que horror, você não pode fazer isso. Né? Aí você fala, pensando assim, nossa, a Luísa está pecando. Que pecado grave que ela está cometendo, dizendo que tudo que Jesus está fazendo com ela é
né? Ela sabe que é Jesus. Como que ela pode dizer que é o demônio? Então, gente, quantas vezes a Luísa falando com Jesus na frente dela, com o menino Jesus no colo, gente, e ela ungia a cabecinha do menino Jesus, fazia o sinal da cruz para poder ver se era o demônio. Ela tinha muitas dúvidas. Por quê? Porque ela era muito atormentada pelos demônios. Muito atormentada. Com certeza os demônios apareciam na frente dela também como pessoas, como Jesus. E ela não conta aqui, mas ela era muito torturada. Olha aqui, ó. Desde então, as torturas dos demônios e as visitas de Nosso Senhor continuaram. As torturas com demônios foram contínuas. Não paravam. Então, com certeza, os demônios aprontaram de tudo com ela, de tudo. Mas ela não contou todos os detalhes aqui. Ela contou algumas coisas para a gente poder ter uma ideia, né? Não precisava contar mais que isso. Mas essas contínuas torturas do demônio, com certeza, envolvia tudo. Por isso que ela tinha todo o direito e Jesus não a julgava por isso. E Jesus ficava bravo com ela, porque ele fazia de tudo para provar para ela que era ele. E eu, quando eu tô fazendo esse trabalho, aí você fala assim, lá vai ela, para a vida dela. Não, quando eu estou fazendo esse trabalho meu que eu estou fazendo, né, de estar aqui falando para vocês em nome de Jesus, falando que Jesus fala comigo, tem gente que acha absurdo o que eu faço. Tem gente que fala que não tem coragem, nunca teria coragem de falar que Jesus fala com ela, porque ela não tem certeza. Então, aí eu vou falar para você, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu não vejo, eu não ouço audivelmente uma voz, mas eu vou falar uma coisa para vocês que é o que Jesus sempre fala para mim, que eu vejo na Luísa também, né, que ela também tinha que ter vivido isso. E Jesus fala muito para mim, você vai reparar muito a Luísa, vai reparar muito os erros da Luísa, porque tudo que a Luísa não conseguiu, você vai conseguir. Não porque você é mais especial que a Luísa, nada a ver, mas que você vai fazer uma caminhada totalmente avessa dela, você vai. Comigo, você não vai ter dúvida. Comigo acabou esse negócio. Você já entendeu como que é o meu trabalho, você está vendo claramente, Jesus fala muito assim comigo, você está vendo muito claramente como eu trabalho, você sabe que não tem como você imaginar que é o demônio que está falando com você mais. Você já entendeu, eu já ensinei você, através dos conteúdos que eu te trouxe, que é impossível que seja o demônio que esteja fazendo todo esse processo de consciência com você. Você já viu o quanto você mudou, minha filha. Você está vendo claramente quem você era e o que você já se tornou por causa de mim, por causa de me ouvir. Você era uma pessoa totalmente mundana, demoníaca, se você for olhar. Dava a mão pro demônio para sair andando com ele de tanto que você assistia filme de terror. Vestia roupas absurdamente ridículas, totalmente curtas, mostrando tudo. Hoje você não tem coragem nem sequer de pensar na possibilidade. Você é outra pessoa totalmente. Jesus fala o tempo todo comigo sobre essa realidade. Já falou muitas vezes, agora não precisa falar mais não. Ele ficava conversando comigo por muito tempo, tudo o que ele tinha feito na minha vida, na minha alma. Todas as graças, ele insiste em falar das graças que ele me deu. Do mesmo jeito que ele também insistia com a Luísa e com a Santa Faustina, de falar das graças dele. Então, provando para mim, olha quantas graças que eu já te dei. Você era uma mentirosa, você roubava o seu esposo, você chegou a roubar seu pai, você era uma pessoa apegada aos bens materiais, você pensava 24 horas em o que comprar e como resolver aquela mania que você tinha, aquele vício de compra que você tinha. Aline,
Não tem como. A Luísa, ela é santinha, eu peguei ela desde pequenininha. Ela tem todo um contexto que ela pode realmente confundir as coisas. Mas você, filha... Ai, filha Aline, é impossível. É impossível, não dá mais para você voltar. Você sabe muito bem, filha, quem você era e o que você se tornou hoje comigo, vivendo em mim. Então, por mais que você ainda tenha algum medo, você sabe que eu estou com você o tempo todo. E o medo que você tem é das pessoas me ofenderem. E o medo tão grande das pessoas me ofenderem que você fica justificando tudo. Falando tudo o que eu falo pra você, como eu falo, tudo o que tá acontecendo. Provando por A mais B da melhor forma que você consegue me defender. Você me defende com unhas e carne. Você me defende em todo o tempo. Me protege o máximo possível. E assume todas as broncas em cima de você. O tempo todo você fala: eu ainda sou culpada. Eu ainda sou errada. Eu ainda sou miserável. Eu ainda não sou capaz. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda... Jesus está fazendo isso. Jesus está falando aquilo. Jesus me mostrou isso. Jesus me revelou isso. Jesus... Você é maravilhosa, filha. O tempo todo, gente. Jesus me convence, como ele faz com a Luísa. O tempo todo ele fica convencendo eu do quanto eu sou amada. Do quanto que ele cuida de mim, do quanto que ele conta comigo. Não tem como eu voltar atrás. Seria morte, suicídio. Eu parar meu trabalho seria suicídio. Eu parar de defender Jesus, eu parar de falar disso, seria suicídio espiritual. Todos emocional, psicológico, seria suicídio. Vocês iriam amanhã, no dia seguinte. Se eu decidisse abandonar Jesus, no dia seguinte você pode ter certeza que eu já estaria no inferno, porque eu teria me tirado a vida, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar viver sem a divina vontade, sem Jesus continuando a cuidar de mim. Eu já abandonei tudo. Eu já não tenho nada. Aline, mas você tem marido, tem seus filhos, tem sua casa, tem sua empresa. Não tenho nada. Aline, você tem sua mãe, você tem seu pai, seus irmãos? Não tem. Eles não trazem minha felicidade. Eles não trazem a felicidade que eu encontrei. A felicidade que eu encontrei é só Jesus que pode me dar. E se eu negar, acreditar no que Jesus me fala, no que Jesus me ensina, se eu for capaz de falar que é o demônio, eu não aguento. Eu não consigo. Não é o demônio. Eu sei muito bem o que o demônio fez na minha vida. Eu sei muito bem o que o demônio fazia comigo. Quem ele tinha me tornado ser. Eu era uma Madalena. E hoje, eu sou uma Madalena arrependida que busca a santidade. Que busca agradar o meu Jesus. Defender o meu mestre. O tempo todo. Eu sou aquela Madalena que fica na frente do sepulcro, protegendo Jesus, para ninguém entrar lá. Esperando alguma coisa, não sei o que, mas a minha felicidade era igual a de Madalena, era só Jesus. Eu fico na frente do sepulcro todos os dias,
acampada na frente do sepulcro, esperando meu Jesus. E eu sei que ele vai sair dali todos os dias. Eu sei que ele vai vir até mim todos os dias. Porque aonde ele está morando hoje é no meu coração, na morada da minha alma. Aqui ele está sepultado dentro de mim. E é onde ele vive. Ele não morreu, ele é ressuscitado. E ele vive dentro de mim. Então eu não tenho coragem de fazer isso que a Luísa fez. Se um padre vir falar comigo hoje, eu vou falar que é Jesus. E não vou falar que é o demônio. Eu não tenho coragem de negar Jesus Cristo. Eu não tenho coragem de negar Jesus. Não tenho. Eu compreendo a Luísa. Eu compreendo ela. Mas eu não posso fazer o mesmo que ela faz. Ele mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa totalmente depois que eu encontrei Jesus. Depois que ele mudou a minha vida. Depois que ele apareceu e se revelou para mim. E falando que era ele que reinava dentro de mim desde sempre. E que o demônio estava me rodeando, querendo tirar eu dele. Que o demônio, por mais que pudesse achar que tinha algum direito sobre a minha alma, ele me ensinou que eu podia tirar esse direito, qualquer direito do demônio sobre a minha alma. E eu fiz isso, com toda a autoridade. Disse claramente, comigo aqui você não tem conversa, meu filho. Demônio comigo não vai mais. Eu sou de Deus, eu sou filha, eu sempre declaro até hoje, eu sou filha amada do meu Deus. Eu sou filha de um rei. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu agradeço a Deus por eu ter nascido, porque foi Ele quem me deu a vida. E não tenho vergonha, nunca vou ter vergonha de dizer que Jesus mora dentro de mim e Ele fala comigo e Ele me veste como roupa todos os dias. E tudo que eu faço é por amor, com amor, em Jesus. Não tenho medo de falar que eu faço as coisas por amor a Jesus. Não tenho medo de falar que eu faço com Jesus. Não tenho medo de falar que eu faço em Jesus. O importa é eu estar com Ele. As meninas começaram a falar esse negócio de por amor e com amor. Elas podem viver com amor à vontade. Eu vivo dos dois jeitos. Eu sou amor, por amor, em amor, de todos os jeitos. Em Cristo, por Cristo e em Cristo, nele, no próprio Cristo. Eu defendo Ele com unhas e dentes. Unhas e dentes. Ninguém vai machucar o meu Jesus. Ninguém vai dizer que o meu trabalho não é Ele que está fazendo. Ninguém tem esse poder. Jesus falou assim que ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse poder de poder fazer isso. Ninguém pode olhar para o meu trabalho, para meus vídeos, para as minhas colocações e falar é o demônio que está movendo essa mulher. Ela é uma condenada. Ela está atrapalhando toda a divina vontade de reinar. Mentira. Mentira. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer que eu estou atrapalhando o processo da divina vontade. Você que ama a divina vontade, você que vem às vezes para o meu canal bisbilhotar somente, que acha que você está entendendo o livro do céu muito melhor do que eu, que você acha que eu não preciso fazer do jeito que eu estou fazendo, garanto para você, eu estou espalhando mais o reino do que você. Se você só lê o livro do céu sozinho na sua casa e faz pouco, muito pouco por Jesus, eu garanto para você, quem está mais espalhando aqui o reino da divina vontade é Jesus em mim, através de mim. É Ele trabalhando em mim, não é eu que faço nada, porque eu não faço nada. Eu não sou nada. E Jesus é tudo aqui, tudo. É Ele quem move. Então, quando ela fala pro padre, é o demônio, eu falo para ela, não é, Luísa. Para com isso, coisa feia. O que você fez? Coisa feia. Não gosto do que você fez, não. Porque não é o demônio, não. Mas eu entendo por que você falou que é o demônio, né? Eu entendo, eu tenho misericórdia, né? Jesus também tem misericórdia. Ele sabe
Ele conhece você. Ele sabe a situação que você está passando. Jesus sabe a minha situação que eu estou passando. Jesus conhece a história de cada pessoa que está ouvindo esse áudio. E Ele sabe quanto você tem suas limitações e suas dificuldades. E Ele respeita você. Ele entende quanto você vai demorar para entender muita coisa. Ele entende que você tem dificuldade para abrir mão de tudo que a sua vontade humana ainda resiste em você. Mas Ele te espera e Ele tem paciência com você. Até o último suspiro da sua alma, Ele não vai desistir. Ele não vai desistir e não tem para onde correr. Não tem outro lugar melhor para ficar, senão perto dele, nele e deixar Ele entrar em você. Ele assumir a sua vida. Deixa Ele assumir a sua história. Deixa a humanidade dele ser a sua vida. Entregue-se à paixão e à morte e ressurreição de Jesus. E seja um filho da divina vontade. Seja uma morada, uma hóstia viva de Jesus Cristo. Porque é isso que você vai ser. Uma hóstia viva. Que Jesus vai todos os dias. Você vai ser inanimado. Um objeto inanimado de Jesus. Que não tem mais voz nem vez. Que fala, Jesus reina. Eu não quero mais ser nada. Eu não quero ser nada. Eu quero de uma vez por todas, Jesus, não ter opinião mais. É o Senhor e ponto final e acabou. Eu não tenho vida. É o Senhor quem vive em mim. Eu não vivo mais. Eu morro todos os dias para a minha vontade humana. Todos os dias a minha resistência é vencida e superada para que o Senhor possa reinar em mim e a sua verdade, sua palavra, que é a vida divina, o caminho, a verdade e a vida, a verdade, essa palavra vai ressoar na minha vida. E é o Senhor quem vai viver, não sou eu. Então, todos os dias na minha vida, eu, Aline, não existo para poder Jesus existir. Todas as vezes que eu vou fazer um áudio, eu me mato primeiro para poder abrir a boca e ser um instrumento de Jesus para que Ele possa falar através de mim. E contar tudo o que Ele está fazendo. É o que Ele está fazendo na minha vida que eu estou contando. Não é eu quem estou falando da minha vida. É Jesus quem está falando da minha vida para vocês. Contando o que Ele está fazendo comigo. Então, a vida na divina vontade, quem fala aqui é Jesus, não eu. É a minha voz que você está ouvindo, mas não é eu que estou falando. É Jesus quem está falando. O que Ele está fazendo na minha vida todos os dias. Continuando assim, o padre disse, não tenha medo, filha, que não seja o diabo. E se for o diabo, o padre te libertará. Assim, me dando obediência, me marcando com a cruz e me ajudando a soltar os meus braços, porque senti meu corpo inteiro se transformar em pedra, como se tivesse tornado uma peça inteira. E o padre conseguiu devolver-me o movimento aos meus braços, me fazer abrir a boca, antes de me tornar totalmente imóvel para tudo. Eu atribuí isso à santidade do meu confessor, que realmente era um santo sacerdote. Eu o toquei quase por um milagre, e ela fala isso por causa que ela não conseguia nem pegar nada com a mão, ela não conseguia se mexer, e ela conseguiu mexer com a mão, tocar no padre. Então, que ela o tocou quase por um milagre, tanto que disse a mim mesma, veja, eu estava preparada para morrer. Pois na realidade me senti tão mal, e se eu tivesse durado nesse estado, acredito que teria deixado a vida. Isso é o que ela acha, mas só que Jesus nunca ia tirar a vida dela por nenhum... Tudo que Jesus fizesse com ela é totalmente extraordinário e milagroso. Ele tem poder de fazer o que Ele quiser e dar a vida novamente para ela, mas ela não sabia disso. Então ela só fala daquilo que ela sente, né, perante a humanidade dela, mostrando claramente o quanto foi difícil. Né? A humanidade dela sentiu essa paixão acontecer plenamente, né? Esse sofrimento que é a paixão que ela viveu. Sofrer totalmente. Então, depois que o confessor foi embora, eu fiquei livre, eu acabei voltando de novo a sair de mim, a me desmaiar. E aconteceu que eu passei semanas, 15 dias e também meses, em que fiquei surpresa com esse estado, enquanto isso, durante o dia, sozinha ela me conseguia se libertar.
conseguia me libertar. Quando eu sempre me surpreendia tantas vezes, como disse acima, a família chamava o confessor. Tanto mais como eles, familiares, viram a primeira vez que eu estive livre, né, com a ajuda do confessor. Então eles falaram, o confessor conseguiu libertar, só ele que consegue. Todos acreditaram que eu não precisava mais voltar para aquele estado. E em vez disso, fui à igreja e acabei retornando ao estado anterior, né? Desmaiou lá na igreja, a judiação. Então eles chamaram o confessor e eu fiquei livre. Mas nunca me ocorreu que em tal estado o padre fosse necessário para me libertar, ou que minha doença fosse algo extraordinário. Então, como o padre tinha esse poder de libertá-la, aí foi se vendo que tinha alguma coisa ligada à religião, à espiritualidade. Aí o padre começou a perceber, tem alguma coisa. Então, você imagina ela ir para a igreja sendo vista pelas pessoas como uma pessoa que estranha? O demônio, quantas pessoas deveriam olhar para ela e falar assim, olha lá, possessa de demônio está indo para a igreja? Já pensou, gente? Você ser uma pessoa que vai no grupo de oração, isso eu já vi, isso não é fácil. Uma pessoa que vai no grupo de oração e sempre acaba manifestando demônio em você? Que coisa! Que situação! E as pessoas sempre vê você naquele estado de convulsão, né? E eu sei que eu nunca passei por isso, mas eu imagino, eu consigo entrar numa situação dessa, eu consigo imaginar. Meu Pai do céu! Senhor Jesus. Aí a pessoa, você tem que enfrentar essa realidade de que as pessoas olham para você, você volta para o grupo de oração, e as pessoas olham para você como aquela pessoa que depende da misericórdia de Deus, que está sempre ligada, né, a essa situação de se manifestar o demônio em você. E é contínuo isso, sempre acontece, porque eu conheço pessoas que não para o demônio de se manifestar na pessoa. Né? A gente participando de grupo de oração, a gente tem essas coisas, né? A gente é servo, a gente lida com isso. Não é fácil estar nessa situação. É uma humilhação muito grande. É uma desonra tão grande para a própria pessoa, né? E a Luísa era vista assim pelas pessoas, por causa do caso extraordinário, porque eles não sabiam dizer se era de Deus aquilo ali. A gente olha para essas coisas estranhas, de sofrimentos, a gente nunca vai falar que é de Deus, nunca, nunca. Se a gente vê uma situação dessa, a gente nunca vai falar que é de Jesus, nunca, porque as pessoas não estão acostumadas. As pessoas não estão acostumadas. Sempre vão falar que é o demônio, que coisas assim estranhas. Desmaio. Jesus ia deixar uma pessoa desmaiar? Jesus é bênção, é luz, é cura. Jesus curava, Jesus ele ia ao contrário, em vez de fazer a pessoa desmaiar, Jesus curava a pessoa, levantava a pessoa. Aí de repente a pessoa desmaia toda hora, igual a Luísa, toda hora desmaiava. Caía dura, mas não era nem desmaio, era cair dura mesmo. Cair dura. Imagina, gente, que situação que a Luísa está passando. Então a gente tem que meditar e imaginar a situação dela. Meu Pai do céu, que assustador. Jesus, toma conta, misericórdia, né? É verdade que quando eu perdi os sentidos, eu vi Jesus Cristo. Era a única coisa que consolava ela, era isso, né? Mas eu atribuía a bondade de Nosso Senhor e disse a mim mesma. Ela não sabia que isso era algo extraordinário. Ela não tinha noção. Ela via Jesus e achava que era misericórdia dele. Misericórdia dele. Então ela não conseguia ligar. Ela não tinha esse entendimento. Ela era muito jovem. Ela tinha 17, 18, 19 anos. Não tinha esse entendimento. Estava perdendo a vida dela. A vida dela estava sendo doada para Deus. Hoje uma menina de 19, 20 anos vai fazer isso? Vai aceitar uma coisa dessa? Que Jesus pega a sua vida para você, né? Totalmente, você não tem que namorar mais, você não pode mais fazer nada. Gente do céu, se coloca no lugar de Luísa, você que tem 19 anos, 20 anos, 29 anos, 30 anos. E a sua vida? Seus relacionamentos? Né? E eu tô lidando com pessoas que estão passando por isso. Que Jesus não quer mais que a pessoa tenha relacionamentos. Jesus fala claramente, falou no coração dessa pessoa: não quero que você tenha relacionamentos conjugais mais, amorosos mais, não quero mais. Agora você é minha. Jesus falando
Para a pessoa claramente, mostrando com fatos claros, não quero que você mais tenha relacionamento com nenhum homem. Quero que você tire todo mundo do seu Facebook. Jesus falando claramente, não é conversa fiada. Aí Jesus permite que o ex da pessoa apareça na casa dela para voltar com ela. Um baita de um teste no momento propício. No momento mais propício, Jesus tinha acabado de falar para ela excluir todo mundo do Facebook dela que fosse homem. Porque não queria mais saber dela com ninguém. Queria ela só para ele. Jesus falando claramente para uma pessoa aqui da que tá comigo aqui, não vou falar o nome. Falando isso claramente para ela. Não quero que você, agora já estamos nos fins dos tempos, Você já teve seus relacionamentos, já deu, Qualquer homem que aparecer vai atrapalhar você, viver na divina vontade. Qualquer homem vai colocar obstáculo para você. Você escolhe o que você quer. Jesus perguntando para ela, você quer ou não quer? Escolhe eu ou os homens. E aí pedir para ela excluir todo mundo. Não falar mais com nenhum homem, não paquerar mais ninguém. E ela tá sofrendo demais. Para poder dizer sim para Jesus, porque ela quer muito dizer sim para Jesus, mas ela fica aquela vontade humana, aquela resistência perguntando para ela. Que ridículo. Nada a ver isso aí. Não precisa disso para poder você ser toda de Jesus. Jesus vai conseguir te dividir com outra pessoa. É um egoísmo. O tempo todo ela fala comigo, será que não é egoísmo da minha parte ficar só com Jesus? Ser toda de Jesus? Será que não é egoísmo eu me negar a ser alguém para outra pessoa? Eu me negar a ser um conforto, uma mulher para outro, para alguém, para um rapaz, para um homem? Será que eu não estou sendo egoísta de querer ficar sozinha com Jesus? Nossa. Aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, eu no seu lugar, tava feliz de estar sozinha. Tava feliz de estar sozinha para me dedicar aos 36 volumes do Livro do Céu, a divulgar a divina vontade, ainda mais nesses fins dos tempos do jeito que está agora. E se Deus quisesse realmente que eu ficasse com alguém, eu ia esperar que a pessoa mostrasse claramente que ela me ama, a ponto de ela começar a estudar o Livro do Céu comigo. Se eu tivesse solteira, na mesma situação que ela está, e aparecesse um homem querendo ficar comigo, esse homem primeiro teria que provar para mim de que ele também ia fazer o mesmo que eu, divulgar o Livro do Céu. Com certeza eu ia fazer isso. Você quer ficar comigo? Então é o seguinte, vou entrar no meu mundo. Você vai ter que entrar no meu mundo. E o meu mundo é o Livro do Céu. E aí? Você está disposto? O meu mundo é divulgar a divina vontade. Se você quiser viver comigo essa realidade, vamos junto. Castidade até o dia do casamento. Depois que a gente casar, normal, vida normal de casado. Mas só que você não vai me atrapalhar, não. A gente vai trabalhar juntos. Você vai somar comigo. Você só vai entrar na minha vida se for para somar comigo para agradar Jesus. É isso que eu ia fazer. Tanto que no meu casamento hoje, eu já estou conversando com meu marido. É meu aniversário agora, quarta-feira. E eu já estou pedindo de aniversário para ele que ele me dê 1 hora na semana dele para a gente poder estudar junto o Livro do Céu. E ele falou que vai me dar essa hora, eu estou esperando. Eu tenho que ser firme, tenho que pedir, vou ter que exigir. Porque se depender dele falar, vamos estudar, ele não vai. Então eu tenho que querer. E eu tenho um pouco de resistência, eu não gosto de forçar as pessoas a fazer nada, sabe? Eu gosto que a pessoa venha até mim e se interesse sozinha. E com ele vai ser o contrário. Com ele eu vou ter que ser insistente. E aí, vou ver, né? Se vai dar certo. Vamos ver. Vou ver se vai dar certo. A pessoa te ama. Se ela te ama mesmo, ela faz esse esforço. E eu sei que meu marido é capaz. Meu marido vai gostar. Ele é capaz de fazer isso. Vai gostar, eu sei disso. Então, assim, a gente, vai partilhando a nossa vida aqui. Partilhando as nossas histórias. Partilhando o nosso contexto, né?
E ela fala que é verdade que quando eu perdi os sentidos, vi Jesus Cristo, mas isso eu atribuí à bondade de nosso Senhor e disse a mim mesma: veja quão bom é o Senhor para mim, que neste estado de sofrimento Ele vem para me dar força. Caso contrário, como eu poderia sustentar? Quem me daria força? É verdade que quando um estado desse tipo acontecia comigo, de manhã, em comunhão, Jesus dizia para mim, e nesse mesmo sofrimento deles vinha até mim, o sofrimento de Jesus vinha até mim, né? Apenas pensando às vezes em dizer ao confessor que me consideraria a alma mais soberba que existia do mundo, se eu ousasse falar sobre essas coisas de eu ver Jesus. E sentia tanta vergonha que era impossível dizer algo àquele confessor, por mais santo que ele fosse. Então, ela não tinha coragem de assumir a verdade de que ela falava com Jesus. Por quê? Por causa que as pessoas toda hora falavam que ela era uma doente, que ela era um problema, que ela era uma confusão, que ela era uma maluca, que era ela possessa de demônio. Aí como que ela ia ter coragem de falar, não sou nada disso, eu sou santa. Jesus fala comigo, eu vejo Jesus. Aí, o que eles vão fazer? Vamos internar de vez. Agora ela ficou maluca mesmo. Jesus vai falar com uma pessoa que está petrificada no chão, que desmaia toda hora? Jesus fala com uma pessoa tão fraca desse jeito, que não consegue nem abrir a boca para comer, que vomita toda hora? Duvido. Ela não era burra, ela era inteligente, sempre foi. Luísa era muito inteligente. E Jesus é quem dava essa inteligência para ela saber lidar com essas situações. Força para ela, humildade para ela, simplicidade para ela, unidade com ela. Então, estava tudo dentro das coordenadas que Jesus queria. Ela era a pessoa escolhida por Ele, que Ele manifestar tudo o que estava acontecendo nela. Ela totalmente vazia de si mesma, totalmente abandonada nos braços de Jesus, totalmente perdia os sentidos porque estava abandonada. Toda vez que ela perdia os sentidos, ela estava indo com Ele, ela se deixava, Ele chamava ela, ela ia correndo. Era isso que ela era. Uma alma totalmente abnegada, doida por Jesus, apaixonada, amante, que só pensava em Jesus, era só Jesus. Então ela desmaiava toda hora, por quê? Porque ela estava com Jesus, ela só queria ficar com Ele. Ele era o motivo da vida dela, Ele que reinava, Ele que era tudo para ela. Estava indo com seu amado, estava indo ficar com seu amado. Toda vez que ela saía do corpo, era com Ele que ela ia ficar. Era para ouvir Ele, para ficar com Ele. Era uma baita de uma Maria Madalena que ficava aos pés de Jesus e deixava a Marta falando sozinha o tempo todo. A Maria Madalena. Luísa era uma Madalena que queria ficar nos pés de Jesus o tempo todo e ouvindo Ele, com Ele o tempo todo, aplacando as dores dele, fazendo tudo o que Ele queria, tudo que Jesus quisesse, ela estava pronta para fazer. Mas só que por fora ninguém via isso. Então era complicado para ela explicar. Mas Jesus tinha misericórdia e sabia que ela não estava fazendo nada de errado, que ela estava mais com Ele do que qualquer outro ser humano do planeta Terra. Amém? Fiat. Deus abençoe e continuamos em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? Fiat. Mira para.